Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou Erivelton Soares e você está no canal da Escatologia Plena, o canal de estudos da escatologia consumada, preterismo completo. Nessa oportunidade eu quero tratar com você a respeito dos dizeres do apóstolo Paulo, registrado em Colossenses capítulo 1, no verso 27. Cristo em vós, a esperança cumprida. Na verdade, o que era uma esperança para os santos do primeiro século, em 70 se tornou uma gloriosa realidade. Mas antes de irmos fundo nessa reflexão, eu convido você para desde já deixar o teu like nesse vídeo, por favor. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita agora, se inscreve, ativa no sininho de todas as nossas notificações, para que quando a gente atualizarmos novos vídeos, com certeza você ser contemplado com a nossa estreia. E se você queira fazer parte do grupo de membros deste canal, é só você clicar no botão Seja Membro e vamos para a nossa reflexão. Muito bem, Cristo em vós, a esperança cumprida. O texto que nos traz essa reflexão está registrado, como eu falei, em Colossenses capítulo 1, verso 27. Mas vamos ler do verso 26 para que a gente entenda melhor o que está se falando nessa passagem. Diz o texto: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então veja, quando o Senhor Jesus falou a respeito de sua vinda nas nuvens do céu, ele a descreve essa vinda como um tempo em que ele viria e faria assim morada na sua igreja. A igreja nos últimos dias, portanto, aguardava essa promessa se cumprir. Quando você lê Efésios capítulo 2, no versículo 19 ao 22, nós temos uma passagem incrível que nos remete a isso. Diz a palavra: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para o quê? A habitação de Deus no Espírito. Você entendeu essa passagem? A igreja, constituída pelos da fé, judeus e gentios, estava tão somente sendo edificada nos dias dos apóstolos para o quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 7, também temos uma passagem importante acerca disso. O apóstolo Pedro, escrevendo aos irmãos também do primeiro século, ele declara: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então veja, mais uma vez o texto apresenta Cristo neles, nos irmãos do primeiro século, como uma esperança, pois ainda eles não tinham se tornado casa espiritual. Cristo neles, com certeza, era uma esperança gloriosa, que na vinda de Cristo eles iriam saciar. Por isso que a igreja do primeiro século vivia a expectativa do retorno de Cristo, não nós, igreja do século 21. É importante também salientar que, muito embora a igreja já existisse desde Pentecostes, no poder do Espírito Santo, consolando, regenerando e edificando os santos com a mensagem do conhecimento, ele também servia de penhor para a manifestação gloriosa e eterna de Cristo. Nós temos uma passagem que faz com que a gente reflita sobre isso, registrado em Efésios capítulo 1, no versículo 13 ao 14, que diz a palavra: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 21 e 22, o apóstolo Paulo, também tratando do Espírito Santo como penhor aos irmãos de Corinto, ele declara: mas o Senhor nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então veja, o Espírito Santo, durante a transição das alianças, serviu também como garantia da possessão eterna de Deus, a saber, a igreja. Por isso que a igreja, ela não era ainda salva, era uma possessão a ser adquirida. Isso aconteceria em 70, quando o Senhor veio nas nuvens do céu. Ela estava sendo preparada para o grande encontro. Enquanto o templo de Jerusalém estivesse erguido, é muito importante levar em conta isso, o sacerdócio levítico ainda exercia o seu ministério terreno, com os seus rituais, com as suas abluções, sacrifícios de animais, até o dia da reforma, quando o templo fosse ao chão, e por isso a igreja ainda não poderia exercer o sacerdócio santo. Era uma promessa, era uma expectativa quando o Senhor viesse em resgate do seu povo, trazer redenção eterna para a sua igreja. Então, quando Cristo veio nas nuvens do céu, a velha estrutura de culto foi completamente aniquilada. Ao mesmo tempo, ele fez o resgate de sua possessão. Os santos, então, passaram a ser a casa espiritual eterna de Deus. O corpo corruptível precisaria ser revestido de incorruptibilidade, e o que era mortal se revestir da imortalidade. Enquanto isso não fosse possível, era uma promessa da igreja ser a casa espiritual de Deus. E isso acontece em 70, quando o sangue da redenção cumpriu assim o seu propósito, trazendo redenção aos santos. Com a igreja redimida, o Senhor pôde de fato para sempre habitar nela e receber o verdadeiro sacrifício do sacerdócio santo. Depois de 70, o que vigora agora é nada mais nada menos do que o ministério do Espírito, onde os eleitos de Deus, os chamados em Cristo, se tornam nova criatura e verdadeira casa de Deus. Casa de Deus não é um templo de 4 paredes onde as pessoas cultuam, adoram, exaltam ao Senhor aos domingos ou no meio da semana. Casa de Deus são todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e vivem em louvor da sua glória. Está escrito em João capítulo 14, no verso 23. Jesus respondeu, palavra de Jesus, e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então está aí, essa foi a nossa reflexão. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os teus amigos, parentes, vizinhos. É muito importante que ele entenda essa questão da casa espiritual. Cristo em vós, a esperança já cumprida. Peço também que você deixe um comentário aqui embaixo respondendo a seguinte pergunta. Olha só, o preterismo completo é ou não é uma mensagem gloriosa? Fico então na expectativa do teu comentário, tá bom? Um abraço, gratidão pela tua participação e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.